tava pensando esses dias que a gente não consegue mais parar. A gente não consegue mais parar para descansar e estar 100% presente no nosso momento de descanso. Parece que essa mentira de falsa produtividade, de que a gente tem que ser produtivo o tempo inteiro, tomou tanta conta da gente que a gente não consegue parar. Mesmo quando a gente para, por mais que você esteja descansando de fato, a sua mente está sempre pensando o que você tem que fazer, porque você não pode estar descansando e vem aquela culpa, aquele sentimento. Se isso já aconteceu com você, fica até o final do vídeo. Hoje, ser produtivo é sinônimo de ser bem-sucedido, de ser feliz, de ser alguém útil, talvez. Produtivo é um sinônimo bom, de uma pessoa que faz coisas boas, que sabe gastar o seu tempo, mas a gente perdeu um pouco do conceito do que é produtividade de verdade. Ser produtivo não é estar com a agenda cheia o tempo inteiro, e a gente perdeu um pouco da noção disso. A gente tem a sensação de que se a gente está sempre ocupado, a gente está sendo produtivo, mas não necessariamente. A gente fica carregando um peso invisível de que a gente está sempre com pressa, a gente está sempre atrasado, e quando a gente para, a gente está pensando o que a gente devia estar fazendo. E a gente não consegue aproveitar mais o agora, a gente não consegue mais aproveitar o momento. Aquela culpa de não estar produzindo ou de não estar aproveitando o momento. E como que a gente chegou nesse ponto com essa comparação constante, com a influência das redes sociais, de ter que mostrar a nossa vida o tempo inteiro, de ter que mostrar que a gente está fazendo alguma coisa, que ter que mostrar que a nossa vida está andando de alguma forma. E sem contar aqueles vídeos que dizem, trabalhem enquanto eles dormem. E aí nasce aquela mentira, aquela falsa sensação de que se eu parar para descansar, se eu tiver um momento, sabe, de pausa, de stop, e eu vou ficar para trás. Se isso já aconteceu com você, deixa um like aqui para eu saber que esse vídeo tá sendo bom. Começou a criar uma ilusão de uma produtividade falsa, né? A gente começou a se medir os nossos valores, medir quem a gente é, pelo quanto a gente faz, por quão cheia é a nossa rotina, por quão ocupado você tá. É muito chique hoje falar que você tá ocupado. E a gente tem se medido muito por quantos seguidores, quantos projetos, quantos treinos, quantas coisas você tá fazendo. Só que a gente esqueceu que a gente é humano, que a gente tem limite, que a gente não é um robô que fica trabalhando o tempo inteiro, que a gente precisa descansar, a gente precisa desses momentos de pausa. Eu já fui uma dessas pessoas, eu conheço e já fui uma dessas pessoas que trabalhava sem parar, que não conseguia descansar, que dormia muito mal. Que se culpava quando descansava, que se culpava quando tinha um momento de descanso, até que o meu corpo não aguentou, eu não aguentei, porque eu estava numa rotina tão intensa, mas tão intensa, que o meu corpo falou assim, minha filha, se você não parar, eu vou parar. E o descanso de verdade não é você jogar seu tempo fora ou fazer nada, literalmente, mas é você fazer coisas que renovam a sua energia, sabe? É você conseguir fazer alguma coisa sem olhar o relógio, ou conseguir fazer alguma coisa sem querer postar, sem querer mostrar para as pessoas o que você tá fazendo, o quanto você tá fazendo. Existem dois motivos pelos quais a gente não consegue parar. O primeiro é o medo de ficar para trás nessa corrida louca dos ratos. E o segundo motivo é porque a gente tem um pouco de medo de ter tédio, de ficar sozinho com os nossos próprios pensamentos. E quando a gente para e vê que tem tantas emoções não resolvidas, tantos problemas pessoais que a gente simplesmente ignorou e foi colocando outras coisas por cima como uma forma de fuga, a gente vê que essas coisas ainda estão lá. Elas não se resolveram sozinhas, ou elas não sumiram, elas ainda estão lá. Então é muito mais fácil a gente querer fazer coisas, encher a nossa cabeça e o nosso tempo de coisas do que ter contato com as emoções de fato e resolver o que precisa ser resolvido e ficar sozinho com você mesmo. Você não vai produzir melhor vivendo exausto. Você não vai amar melhor vivendo exausto. Você não vai trabalhar melhor vivendo exausto. Você não vai servir melhor vivendo exausto. Ter esses limites, estabelecer limites para você, limites de hora, limites emocionais, limites do que você deixa te influenciar, isso é muito importante, muito importante. Eu quero te desafiar a escolher um limite hoje para você e
cumprir ele durante essa semana. Seja um limite de tempo nas redes sociais, seja um limite de horas trabalhando, seja um limite de Netflix, não sei. Você sabe o que você precisa estabelecer, um limite para você parar e você conseguir voltar para você mesmo. Quero te lembrar que o corpo fala aquilo que você ignora. Então, o corpo vai, de alguma forma, sair essa ansiedade, esse cansaço, essa exaustão. Tudo isso vira esquecimento constante, irritação. Sabe quando qualquer coisa, a gente tá doido para brigar com alguém. A gente só queria um motivo, que a gente tá altamente irritável. A gente esquece tudo, esquece coisas simples do dia a dia. A gente fica mais ansioso, em crises de ansiedade, crises emocionais. É o seu corpo tentando te falar, tentando te avisar para você parar e rever alguma coisa. Às vezes é parar e consertar alguma coisa ou lidar com aquela emoção que você está fugindo dela. Produtividade é sim uma coisa boa, mas a produtividade real, não essa produtividade que é pregada nas redes sociais, porque é muito melhor você estar com a cabeça descansada, dar 6 horas para trabalhar e fazer um trabalho bem feito, um trabalho produtivo, do que você gastar 10 horas do seu dia trabalhando, sendo que você está exausto e você não está, de fato, produzindo no trabalho. Você está ali só gastando tempo e se sentindo ocupado. Esse vídeo foi útil para você, se ele te fez pensar, se ele te deu alguma ideia, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like. E um beijo.